Quer ter uma vida de sucesso? Quer ser abençoado? Volte-se para o Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia no Senhor. Faça aquilo que agrade a Deus. Não siga o tradicionalismo dos seus pais. Não. Veja o que Deus tem de melhor para você. Deus tem para você o melhor, mas depende de você crer na promessa de Deus. Depende de você buscar em Deus o melhor que Ele tem para você. Quantas vezes nós estamos diante do melhor que Deus tem, mas nós estamos abandonando por apenas uns momentos de prazeres. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria muito grande poder estar aqui nesse momento para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero agradecer o Ministério de Homens em Conexão pelo convite para esta noite falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Eu queria que você ficasse ligado sobre tudo que nós iremos falar, tudo que nós iremos pensar nesta noite. Eu quero agradecer também ao nosso pastor Anderson pelo privilégio, pela oportunidade que ele nos concede de poder assumir, tomar esse púlpito e de falar da palavra de Deus, principalmente com ele sentado aqui ao banco, gente. Já pararam para imaginar isso? Quando esse homem está aqui pregando, a gente fica aí no banco como? Tremendo. E quando a gente está aqui pregando e ele está aí no banco, a gente fica aqui tremendo também. Mas é uma alegria muito grande de estar aqui nessa noite para pensar com vocês sobre um tema que o Senhor inspirou o nosso pastor. E a gente tem pensado nesse ano de 2024 sobre santificação. E o tema que nós vamos pensar hoje santificados pelo relacionamento com Deus. Você já parou para pensar o que é você desenvolver um relacionamento com alguém? Geralmente, quando nós conhecemos alguém, nós como bons seres humanos, às vezes nós fazemos aquele pré-julgamento, aquela visão da pessoa, a gente olha para a pessoa e às vezes a gente fala assim, eu não fui com a cara dele, principalmente sogra, né? Quando olha a namoradinha do filho. O pastor conta a história da mãe que o filho chegou lá e levou três meninas. Mãe, qual é a minha namorada? Ela apontou certinho. Por quê? Porque eu não fui muito com a cara dela. E a gente começa a pensar a respeito de relacionamentos. Você tem um relacionamento com Deus? Você está procurando desenvolver um relacionamento com Deus? No ano de 2024, eu procurei estreitar os meus relacionamentos com Deus. Aí você pode pensar aqui, mas pastor, você é crente há quantos anos? 40 anos, irmãos. 40? 40? 40 anos. E agora você vem estreitar o relacionamento? Não. Antigamente, eu tinha um relacionamento com Deus, mas hoje eu procurei alinhar esse relacionamento. E eu queria que você nessa noite também pensasse comigo a respeito disso. Porque a história do povo de Deus é uma história muito interessante. A história do povo de Deus, a gente vai ver que durante toda a caminhada do povo de Deus, o povo está sempre se desviando da presença e do propósito de Deus. Você crê que Deus tem propósito na sua vida? Você crê que Deus tem projetos para você? E Ele quer te chamar para um relacionamento. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação desta noite. Eu queria pensar com você sobre santificados pelo relacionamento com Deus. Ezequiel 20, a partir do 1.
Eu quero fazer algo da antiga. Quem achou, por favor, se coloque de pé. Não que vocês não estejam em reverência, mas é para que possamos abrir o nosso diafragma e ler melhor a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2 em diante, Ezequiel 20, do 2 em diante. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fala com os anciãos de Israel e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram. Diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo, eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as criações, todas as terras. E então eu lhes disse, cada um de vocês deve jogar fora as abominações que se agradam os seus olhos. Não se contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações, coisa terrível, de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome porque a tua palavra foi lida nesta noite. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor há de falar conosco através dela. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui nesta noite em tuas santas mãos. Fala conosco. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Irmão, pode sentar. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a meditar nesse texto, preparando essa noite, essa meditação para nós, eu comecei a pensar sobre a história do povo de Deus. Deus viu um povo que era escolhido dele, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, sofrendo, passando por percalços. E Deus usa um homem para que esse homem ministre aos corações, liberte esse povo. E Deus promete para eles uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Mas esse povo estava sempre se desviando da presença de Deus. E tem algumas coisas que eu estava lendo aqui no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, e no Antigo Testamento a história do povo, quando Moisés libertou o povo. Eu acho fantástico quando Ezequiel vem aqui nesse tempo. Você sabe onde o povo estava? Estava no exílio. Estavam exilados na Babilônia. E o que me chamou a atenção desse texto foi que eles se desviaram da presença do Senhor, não pediram ao Senhor nenhum conselho, e por conta disso, eles foram escravizados, eles foram exilados. E agora diz que os anciãos, eles vêm a Ezequiel para pedir um conselho. E o versículo 3, eu achei assim, muito forte. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram me consultar, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês não me consultaram. Quantas vezes
o povo de Deus toma decisão sem consultar a Deus. Quantas vezes você pensou, precisou de algo e tomou uma decisão sem falar com Deus? E foi fazer de acordo com aquilo que você achava que era perfeito, com aquilo que você achava que era melhor para você. O que aconteceu com esse povo foi exatamente isso. Eles tomaram a decisão e foram fazer. Só que Deus, ele fala que não iria ouvir. E o versículo 4, ele fala assim: você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto? Olha o que Deus coloca Ezequiel numa situação bem de responsabilidade, numa situação bem comprometedora, porque antes o povo não consultou a Deus, mas agora, depois que eles já estavam exilados, já estavam passando por um momento de angústia, sofrendo, sendo escravizados, agora eles vêm consultar a Deus. E eu acho muito forte quando Deus fala assim: por um acaso eles me consultaram antes? Eles vieram me consultar e agora eles querem falar comigo? Eu não os ouvirei. Gente, é para a gente pensar. Todas as vezes que nós estivermos diante de algo para tomar uma decisão, pergunte para Deus, se coloque diante do Senhor e não permita que as aflições do tempo presente tape os seus ouvidos, para que você não ouça a voz de Deus. E não diga que Deus permitiu, sem que Deus tenha falado diretamente com você. Aí você pode pensar, mas como? Como que Deus vai falar comigo? Através do quê? Deus fala através dos seus profetas. Deus fala através da sua palavra. Quando nós estreitamos o relacionamento com Deus, quando nós procuramos fazer com que o Senhor ouvir a voz de Deus, então as coisas começam a ser diferentes para nós. Esse povo, eles estavam distantes do Senhor, eles não tinham um relacionamento estreitado com Deus. É preciso, irmãos, que nós estreitemos o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus somente nos momentos de dificuldades? Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus somente quando nós estamos passando por um aperto? Desenvolva um relacionamento com Deus. Quando nós pensamos no termo santificar, é você se separar, é você se deixar das coisas, abandonar os vícios, as coisas antigas. E esse povo, versículo 5 diz assim: diga-lhes, assim diz o Senhor, no dia que eu escolhi Israel, levantei mão santa, jurei à descendência de Jacó que me daria a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei dizendo: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei tirá-los da terra e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Vocês lembram quando Deus criou o homem? Quando Deus criou todas as coisas? Ele criou o homem como coroa de toda a criação. E a terra que o povo tinha recebido a promessa do Senhor era a melhor terra. Era uma terra onde eles iam viver para sempre felizes. Mas tinha algumas condições para que eles pudessem receber essa terra. Primeiro, eles precisavam ter Deus como Senhor de suas vidas. Eles precisavam obedecer ao Senhor em tudo. Eu achei essa parte aqui do versículo 7, que diz assim: então ele disse, cada um de vocês deve jogar fora as abominações que se agradam aos seus olhos. Servir a Deus
muitas vezes, é negarmos a nós mesmos. Servir a Deus é você deixar de fazer aquilo que agrada os seus olhos. E o povo de Israel, eles saíram do Egito, mas o Egito permaneceu dentro deles. Quantas pessoas saem do mundo, vêm para a igreja, mas não entregam totalmente a sua vida para Deus? O mundo permanece nela. O mundo tem prioridade na sua vida. O que você tem dado prioridade? A quem você tem dado prioridade nos seus dias? Deus fala que o povo não abandonou, não jogou fora a abominação, aquilo que desagradava a Deus. Eles permaneceram. Sabe aquela história de que você fala que Deus é bom, mas o diabo não é ruim? Que as coisas da igreja é boa, mas as coisas do mundo também não são ruins? E você quer ficar dividido entre Deus e o mundo? Deus chama o povo para tomar uma decisão, a decisão de servir a Ele, de abandonar as coisas que atrapalham a sua comunhão, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. E existem coisas na nossa vida que nenhum pastor, ninguém pode falar para você, querido. É só você e Deus. Existem alguns ídolos que você precisa abandonar. Qual é o ídolo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? O que tem impedido você de separar um tempo para você se dedicar a uma leitura de um bom livro, à leitura da palavra de Deus, a fazer o seu devocional todos os dias, a gastar o seu tempo em oração? Tive um professor no seminário, o pastor Joel Ioela, professor de hebraico. Ele perguntava para a gente assim: o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Todo mundo fala que dorme, né? Ele falava: não, eu vou orar. Eu não estou falando para você ficar a noite inteira orando, mas separa um tempo para você orar, para você falar com Deus. Põe um compromisso na sua vida. Quando eu fiz o primeiro discipulado de Homem ao Máximo, nós fizemos um relógio de oração por aquela turma que iria começar o discipulado. Cada um pegou um horário. Eu peguei o horário de 3 da manhã. Loucura, né? Mas a partir daquele momento, 3 horas da manhã, o meu relógio está despertando. Tem dia que eu estou cansado demais, mas o Espírito Santo me incomoda para levantar e falar com Deus. Coloque prioridades na sua vida. Não deixe que as coisas, os prazeres do mundo tomem o lugar de Deus na sua vida. Não deixe que aquele desejo, aquele teu time, seja um ídolo que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. E eu não digo somente aquele prazer que você tem de assistir um futebol, mas às vezes tem gente que fica até altas madrugadas assistindo suas séries, maratonando uma série, depois vai dormir, não tem tempo para falar com Deus. Como é que você quer desenvolver um relacionamento com Deus, se você tem dado prioridades às coisas que agradam os seus olhos? Queridos, hoje é tempo de você fazer toda a diferença. Hoje é tempo de você mudar a história da sua vida. É tempo de você começar um relacionamento de santidade com Deus. Um tempo onde você vai dedicar a sua vida. Deus, eu gosto muito de pensar que mesmo o povo se desviando da presença de Deus, substituindo Deus, trocando Deus,
Sendo idólatra, o Senhor ainda dava oportunidades para esse povo chegar à sua presença. Versículo 18, ele fala assim: então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos dos seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contamine com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos, coloquem-nos em prática. Cada manhã, em todo o tempo, o Senhor está nos dando oportunidade de nos relacionarmos com Ele. Olha o que fala do versículo 19 do capítulo 20. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Andem nos meus estatutos. É difícil, é ruim, às vezes é doloroso você andar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a carne, ela geme dentro de nós, mas nós precisamos andar em espírito e nos santificar na presença do Senhor. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ser abençoado? Volte-se para o Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia no Senhor. Faça aquilo que agrade a Deus. Não siga o tradicionalismo dos seus pais. Não. Veja o que Deus tem de melhor para você. O povo estava escravizado, mas o versículo 6 diz assim, naquele dia jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel. Deus tem para você o melhor nesta noite, mas depende de você crer na promessa de Deus. Depende de você buscar em Deus o melhor que Ele tem para você. Quantas vezes nós estamos diante do melhor que Deus tem, mas nós estamos abandonando por apenas uns momentos de prazeres. Estamos deixando por aquilo que nos agrada e estamos deixando de agradar ao nosso Deus. O tempo todo, o Senhor está nos oportunizando para nós podermos ter o melhor desse mundo, ter o melhor dessa terra. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei se o teu coração está angustiado, está apertado por alguma coisa que você tenha passado, por algum momento de dificuldade que você está passando, mas eu quero te convidar hoje, não para que essas dificuldades cessem da sua vida, mas para que você possa vencer as dificuldades na presença do Senhor, fazendo uma aliança com esse Deus, fazendo da sua vida um altar de adoração ao Senhor, procurando observar aquilo que o Senhor tem de melhor para você. Deus não quer que você continue vivendo a mesma vida que você está vivendo. Ele tem uma nova vida para você, Ele tem novas perspectivas para você. Ele quer que você saia daqui hoje com a certeza de que Ele quer desenvolver um relacionamento de santidade com você. Um relacionamento de profunda intimidade. Sabe, muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos o que nós estamos pedindo. E é por isso que a gente não recebe. Eu quero te convidar nesta noite para você fazer um autoexame. Faça um autoexame. Veja se há alguma coisa na sua vida, algum ídolo que está impedindo a bênção de Deus de chegar até você. E o Senhor, Ele está sempre nos oportunizando a abandonar aquilo que nos atrapalha de ter um relacionamento íntimo com Ele. Você jovem, você senhor, você idoso,
Você que ouviu essa palavra e que, da parte de Deus, Deus é muito duro quando Ele fala que Ele não vai ouvir a oração dos anciãos. Sabe por quê? Porque quando eles tinham que consultar a Deus, eles não consultaram. Quando eles tinham que chegar diante de Deus, eles não chegaram. Eles primeiro tomaram uma decisão, depois que eles foram apresentar-se a Deus para perguntar se era isso que eles deveriam, se era essa decisão que eles deveriam ter tomado. Hoje é o dia de você chegar para Deus e colocar todas as suas decisões nas mãos do Senhor, na presença do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite em busca de uma resposta, sem saber o que fazer, eu quero te convidar para você colocar diante do Senhor a sua vida e clamar ao Senhor para que Ele venha e te dê a resposta que você precisa. Eu quero que você ore nesse momento. Você fale para Deus: Senhor, me ajuda a abandonar aquilo que tem atrapalhado a minha intimidade contigo. Enquanto você está orando, está fazendo um autoexame, nós vamos louvar a Deus.